Meus queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, que buscam em Deus o refrigério para a alma e a sabedoria para a vida, que a paz de Cristo, aquela paz que o mundo não pode dar nem tirar, inunde o coração de cada um de vocês neste momento. É com um profundo senso de responsabilidade e, ao mesmo tempo, com uma imensa esperança, que iniciamos hoje uma jornada juntos, uma exploração de um dos territivos mais desafiadores, porém mais libertadores, da experiência humana e da caminhada cristã. Falaremos sobre a arte de perdoar, liberando o coração para a cura divina e a paz verdadeira. Ah, o perdão! Que palavra pequena, com apenas 6 letras em nossa língua portuguesa, mas que carrega um peso imenso, uma profundidade quase insondável. Para alguns, a simples menção dessa palavra pode trazer à tona memórias dolorosas, feridas ainda, abertas, sentimentos de injustiça, traição ou abandono. Para outros, pode representar um ideal nobre, mas aparentemente inatingível, uma virtude admirada à distância, mas raramente praticada em sua plenitude. E há aqueles, talvez, que já experimentaram, ainda que em lampejos, o poder transformador e a liberdade indescritível que o perdão genuíno pode trazer. Não importa em qual desses grupos você se encontre hoje, quero assegurar-lhe que este tempo que passaremos juntos não tem como objetivo trazer condenação ou impor fardos pesados. Ao contrário, nossa intenção, sob a luz da Palavra de Deus e com a orientação do Espírito Santo, é desvendar os mistérios do perdão, compreender sua natureza divina, reconhecer sua necessidade imperativa em nossas vidas e, quem sabe, dar os primeiros passos, ou talvez passos mais firmes, em direção a essa cura libertadora que só o perdão pode proporcionar. Vivemos em um mundo fraturado pelo pecado, um mundo onde o sofrimento, a ofensa e a mágoa são, infelizmente, experiências universais. Quem entre nós nunca foi ferido, profundamente por palavras ou ações de outrem? Quem nunca sentiu o aguilhão da traição, da calúnia, da negligência ou da injustiça? E se formos honestos conosco mesmos, quem entre nós também nunca feriu, nunca ofendeu, nunca causou dor a alguém, seja intencionalmente ou não? A verdade é que as relações humanas, mesmo as mais íntimas e preciosas, são campos férteis para o surgimento de conflitos e ressentimentos. A mágoa não perdoada é como uma raiz amarga que, se deixada crescer em nosso coração, contamina todas as áreas da nossa vida, roubando nossa alegria, minando nossa paz e afetando nossa saúde física, emocional e, crucialmente, nossa comunhão com Deus e com o próximo. Mas o que é, de fato, o verdadeiro perdão bíblico? É fundamental começarmos por aqui, pois existem muitos equívocos e falsas concepções sobre o perdão que podem nos impedir de vivê-lo autenticamente. Primeiramente, é crucial entender o que o perdão não é. Perdoar não é esquecer a ofensa. Nossa memória é uma faculdade dada por Deus, e tentar apagar magicamente o passado é irrealista e muitas vezes impossível. O perdão bíblico não exige amnésia. A lembrança da dor pode até persistir, mas o perdão muda a forma como essa lembrança nos afeta. Ela deixa de ter o poder de nos controlar, de nos envenenar. Perdoar não é justificar o erro ou minimizar a gravidade da ofensa. Perdoar não significa dizer que o outro fez foi certo ou que não teve importância. Pelo contrário, o perdão reconhece a ofensa em toda a sua dimensão, mas escolhe liberar o ofensor da nossa dívida e do nosso desejo de vingança. Perdoar não é necessariamente sinônimo de reconciliação imediata. A reconciliação envolve a restauração de um relacionamento de confiança, e isso requer arrependimento genuíno e mudança por parte do ofensor, algo que nem sempre acontece ou é possível. O perdão é um ato unilateral que podemos e devemos praticar.
independentemente da atitude do outro. A reconciliação, por outro lado, é um processo bilateral. Podemos perdoar alguém mesmo que nunca mais tenhamos um relacionamento próximo com essa pessoa, especialmente se a relação se mostrou tóxica ou abusiva. Perdoar não é remover todas as consequências naturais ou legais do ato cometido. Se alguém cometeu um crime, o perdão da vítima não anula a necessidade de justiça e responsabilização perante a lei. O perdão é uma questão do coração, uma liberação da dívida emocional e espiritual. E, finalmente, perdoar não é um sentimento, mas uma decisão, um ato da nossa vontade, capacitado pela graça de Deus. Não podemos esperar sentir vontade de perdoar para então perdoar. Muitas vezes, o sentimento virá depois da decisão e do processo de liberar o perdão. Então, se o perdão não é nada disso, o que ele verdadeiramente é, sob a perspectiva divina? O perdão bíblico é, essencialmente, a decisão de cancelar uma dívida. Quando alguém nos ofende, sentimos que essa pessoa nos deve algo, um pedido de desculpas, uma retratação, uma reparação. Perdoar é abrir mão do nosso direito de cobrar essa dívida. É liberar o ofensor do nosso julgamento e entregá-lo ao justo juízo de Deus. É também renunciar ao desejo de vingança ou retaliação. É abrir mão do ressentimento, da amargura e do rancor que nos consomem por dentro. É escolher não pagar o mal com o mal, mas, como nos ensina a palavra, vencer o mal com o bem. O perdão é um ato de libertação, primeiramente para nós mesmos. A falta de perdão nos aprisiona ao passado, à dor, à pessoa que nos ofendeu. Ao perdoar, nós quebramos essas correntes e nos permitimos seguir em frente, curados e restaurados. Mas por que Deus nos chama tão insistentemente a perdoar? Qual a razão fundamental para essa, que é uma das mais difíceis, porém mais cruciais, ordens do Evangelho? Primeiro, perdoar é um mandamento divino. Jesus foi explícito em seus ensinamentos. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Mateus 6, 14 e 15. Não é uma sugestão, é uma condição para experimentarmos plenamente o perdão de Deus em nossas próprias vidas. Segundo, ao perdoarmos, refletimos o caráter de Deus e o perdão incomensurável que recebemos dele através de Jesus Cristo. Fomos perdoados de uma dívida impagável, a dívida do nosso pecado contra um Deus santo. Como então podemos nos recusar a perdoar as ofensas comparativamente menores que recebemos de nossos semelhantes? O apóstolo Paulo nos exorta: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Terceiro, o perdão é essencial para a nossa própria saúde espiritual, emocional e até física. O ressentimento e a amargura são venenos que corroem a alma, gerando estresse, ansiedade, depressão e uma miríade de problemas de saúde. Ao perdoar, estamos, na verdade, fazendo um bem imenso a nós mesmos, liberando-nos de um fardo tóxico. Quarto, o perdão libera tanto o ofensor do nosso ciclo de amargura, quanto, e principalmente, a nós mesmos. Enquanto guardamos rancor, permanecemos ligados à pessoa e à situação que nos causou dor. O perdão corta esse laço prejudicial, permitindo que a cura comece. No entanto, sejamos realistas. Perdoar é profundamente difícil. É uma luta. Sentimos a dor da injustiça, a queimação da traição, o peso da humilhação. Nossa natureza humana clama por justiça, por reparação, às vezes até por vingança. Como podemos, então, ascender a esse ideal divino do perdão? Como liberar alguém que nos feriu tanto, talvez de forma irreparável? Como lidar com a memória da dor que teima em voltar?
Essas são questões legítimas que não podemos ignorar. A dificuldade em perdoar é real e precisa ser validada. Não se sinta culpado por lutar com o perdão. A maioria de nós luta. Chave, o ponto de partida para esta jornada libertadora, reside em contemplarmos e internalizarmos a profundidade do perdão que nós mesmos recebemos de Deus. Quando meditamos na cruz de Cristo, quando compreendemos a enormidade do nosso próprio pecado e a graça infinita de Deus, que nos perdoou e nos reconciliou com Ele, nossos corações começam a se amolecer. A consciência de sermos devedores perdoados nos capacita, pelo poder do Espírito Santo, a estender essa mesma graça a outros. Não perdoamos porque o ofensor merece ou porque a ofensa foi pequena. Perdoamos porque Deus nos perdoou primeiro e porque Ele nos chama a imitar seu amor e sua misericórdia. O perdão que oferecemos é um reflexo do perdão que recebemos. Este é apenas o começo de nossa conversa, amados. Estabelecemos aqui o que é o perdão, porque ele é tão vital e onde encontramos a força inicial para essa jornada. Na segunda e última parte deste nosso estudo, mergulharemos nos passos práticos para efetivamente liberar o perdão, perdoar os outros e, algo também muito importante, aprender a nos perdoar. Exploraremos como lidar com as emoções difíceis que acompanham esse processo e como caminhar continuamente em uma vida caracterizada pela graça e pelo perdão, colhendo os frutos de paz e cura que Deus tem para nós. Preparem seus corações, pois o caminho do perdão, embora desafiador, é o único caminho para a verdadeira liberdade e para a restauração completa que nossas almas tanto anseiam. Que o Espírito de Deus comece a trabalhar em nós, preparando-nos para os próximos passos desta jornada vital. Amados e amadas de Deus, que a graça que nos ensina a perdoar e a paz que advém do perdão concedido e recebido sejam a porção abundante de cada um de vós. Em nosso encontro anterior, desvendamos a natureza essencial do perdão bíblico, o que ele é e o que ele não é. Refletimos sobre as profundas razões pelas quais Deus, em seu infinito amor e sabedoria, nos conclama a perdoar, e como o seu próprio perdão para conosco, manifestado em Cristo Jesus, serve de modelo e suprema capacitação para esta jornada, muitas vezes árdua, mas sempre libertadora. Com esses fundamentos estabelecidos em nossa mente e coração, avançamos agora para o como. Como na prática, liberamos o perdão àqueles que nos feriram. Como navegamos as águas turbulentas de nossas próprias falhas e encontramos o caminho para o alto perdão. E quais são os frutos benditos que colhemos ao abraçarmos uma vida caracterizada pela graça perdoadora? Estas são as veredas que trilharemos juntos agora. Segmento 1. Passos práticos e espirituais para liberar o perdão aos outros. Perdoar, como vimos, é uma decisão da vontade, um ato de obediência a Deus, impulsionado pelo seu Espírito. Mas essa decisão se desdobra em um processo que envolve passos concretos e uma profunda jornada interior. Permitam-me sugerir alguns desses passos, ancorados na sabedoria divina. Reconheça e valide sua dor e sua raiva. Antes de poder liberar algo, você precisa reconhecer que o tem. Não negue, não minimize, nem espiritualize prematuramente a dor da ofensa. É legítimo sentir-se ferido, traído, injustiçado. A raiva, em sua essência, pode ser um sinal de que algo valioso foi violado. Permita-se sentir essas emoções diante de Deus em um ambiente seguro. Davi, nos Salmos, frequentemente derramava sua angústia e sua indignação perante o Senhor. Validar seus sentimentos não é ceder a eles, mas reconhecê-los como ponto de partida para a cura. Tome a decisão consciente de perdoar. Este é o divisor de águas. Mesmo que seus sentimentos ainda estejam em turbulência, mesmo que a ferida ainda sangre, você pode,
pela fé e em obediência a Deus, tomar a decisão. Eu escolho perdoar, nome da pessoa, pela ofensa específica. Declare isso a Deus em oração. Escreva se necessário. É um ato de vontade, um passo de fé que declara sua intenção de não mais reter a dívida do ofensor. Entregue o ofensor e a ofensa nas mãos de Deus. Uma parte crucial do perdão é renunciar ao nosso direito de vingança ou de fazer justiça com as próprias mãos. A palavra de Deus nos diz: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Romanos 12:19. Ao perdoar, você confia o ofensor e a situação ao justo e perfeito juízo de Deus. Ele é o único juiz capaz de sondar os corações e de aplicar a justiça de forma plena e equitativa. Liberar o ofensor para Deus é também liberar a si, mesmo do fardo de carregar esse julgamento. Busque a perspectiva de Deus sobre a situação e o ofensor. Embora isso não justifique o erro cometido, tentar ver o ofensor através dos olhos de Deus pode, por vezes, trazer uma nova dimensão ao processo. Lembre-se de que a pessoa que o feriu também é um ser humano falho, possivelmente ferido, agindo a partir de suas próprias dores, ignorâncias ou pecados. Jesus na cruz orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esta perspectiva não anula a responsabilidade, mas pode diminuir a intensidade da nossa amargura pessoal. Cancele a dívida verbal e emocionalmente. Perdoar é, como dissemos, cancelar uma dívida. Isso pode envolver verbalizar em oração a Deus que você libera a pessoa daquela dívida específica. Senhor, eu libero, nome da pessoa, de me dever. O que você sente que lhe foi tirado ou negado, respeito, amor, confiança, etc. Esse ato de cancelamento, repetido quantas vezes for necessário, ajuda a solidificar a decisão em seu coração e a reprogramar seus pensamentos e emoções. Processe e libere as emoções negativas de forma saudável. A decisão de perdoar é o início, mas o processo de cura emocional pode levar tempo. Permita-se processar a tristeza, a raiva residual, a decepção. Busque canais saudáveis para essa liberação. Oração contínua, aconselhamento pastoral ou terapêutico, escrita terapêutica, exercício físico. Não reprima as emoções, mas também não permita que elas o dominem. Entregue-as continuamente a Deus, pedindo sua cura e seu consolo. Estabeleça limites saudáveis, se necessário. É crucial entender que perdoar não significa automaticamente restaurar o mesmo nível de confiança ou intimidade com o ofensor, especialmente se não houve arrependimento ou se há risco de novas ofensas. Perdoar é liberar a pessoa em seu coração, mas a sabedoria divina também nos ensina a sermos prudentes. Em alguns casos, pode ser necessário estabelecer limites claros ou até mesmo manter distância para proteger sua própria saúde emocional e espiritual. O perdão pode ser incondicional, mas a confiança precisa ser reconstruída e reconquistada. Entenda o perdão como um processo contínuo. Jesus ensinou Pedro a perdoar 70 vezes 7, indicando a natureza contínua e ilimitada do perdão. Haverá momentos em que a lembrança da ofensa virá, e com ela, talvez, ecos da dor. Nesses momentos, reafirme sua decisão de perdoar. Entregue novamente a situação a Deus. O perdão não é um evento único para feridas profundas, mas muitas vezes uma caminhada, uma escolha diária de não permitir que o passado defina seu presente ou seu futuro. Segmento 2. A jornada libertadora do auto-perdão, estendendo a graça divina a nós mesmos. Tão desafiador quanto perdoar os outros pode ser a jornada de nos perdoarmos a nós mesmos. Muitos crentes vivem sob o peso esmagador da culpa e da autocondenação por erros passados, mesmo depois de terem confessado seus pecados a Deus.
Como podemos então encontrar a liberdade do auto-perdão? Reconheça e confesse seus erros e pecados diante de Deus. O ponto de partida é a honestidade brutal consigo mesmo e com Deus. Admita suas falhas, seus pecados, as vezes em que você foi o ofensor. Não se justifique, não minimize. A palavra nos assegura: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. A confissão genuína abre a porta para o perdão divino. Arrependa-se verdadeiramente. O arrependimento, metanoia em grego, é mais do que apenas sentir remorso. É uma mudança de mente, de coração e de direção. Implica um desejo sincero de abandonar o pecado e de viver em obediência a Deus. O arrependimento genuíno é um fruto da obra do Espírito Santo em nós. Receba plenamente o perdão de Deus pela fé. Este é talvez o passo mais crucial e, para muitos, o mais difícil. Uma vez que você confessou e se arrependeu, precisa crer e receber pela fé o perdão completo e definitivo que Deus lhe oferece através do sacrifício de Jesus Cristo. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se Deus o perdoou, quem é você para continuar se condenando? Combata a autocondenação com as verdades da palavra de Deus. Lembre-se de Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Libere a culpa e a vergonha tóxicas. A culpa pode ser um alerta divino que nos leva ao arrependimento, mas permanecer nela após o perdão de Deus é permitir que o inimigo nos acuse e nos mantenha prisioneiros do passado. A vergonha tóxica nos faz sentir que somos inerentemente maus ou indignos de amor. É preciso entregar esses sentimentos a Deus, pedir sua cura e sua ajuda para se ver como Ele o vê, perdoado, justificado e amado. Aprenda com seus erros e busque a restauração. O auto-perdão não significa ignorar as consequências de nossas ações ou deixar de aprender com elas. Busque sabedoria para não repetir os mesmos erros. Se possível e apropriado, procure reparar os danos que você causou a outros, pedindo perdão diretamente às pessoas que feriu. Este processo de reparação pode ser parte da sua cura e restauração. Meus amados irmãos e irmãs, chegamos ao final desta nossa profunda reflexão sobre a arte de perdoar. Percorremos um caminho que nos levou a entender a essência do perdão divino. O perdão não é um sinal de fraqueza, mas de imensa força espiritual. Não é um favor que concedemos ao ofensor, mas um presente de cura que oferecemos a nós mesmos e um ato de obediência que agrada profundamente ao coração de Deus. É a chave que abre as grades da prisão da amargura e nos conduz aos campos floridos da paz e da restauração. Que a mensagem central que ecoe em seus corações seja esta: em Cristo Jesus, vocês têm o poder e o chamado para perdoar como foram perdoados. Não permitam que as feridas do passado ditem o vosso presente ou roubem a beleza do vosso futuro. Escolham o caminho do perdão, mesmo que seja passo a passo, dia após dia. Permitam-me concluir com uma oração, um clamor ao Pai da Misericórdia, para que Ele nos capacite nesta jornada essencial. Pai de amor e Deus de toda consolação, nós te agradecemos pela tua palavra que nos instrui no caminho do perdão. Reconhecemos, Senhor, que perdoar é muitas vezes um desafio que transcende nossas forças humanas. Por isso, clamamos pelo teu Espírito Santo, que ele venha sobre nós com poder, quebrando as cadeias da amargura, do ressentimento e da falta de perdão que ainda possam existir em nossos corações. Ensina-nos a perdoar como tu nos perdoaste em Cristo. Dá-nos a graça de liberar aqueles que nos feriram e de nos vermos também como filhos perdoados e amados por ti.
cura nossas feridas emocionais. Restaura relacionamentos quebrados segundo a tua vontade e enche-nos da tua paz que excede todo o entendimento. Que possamos ser instrumentos da tua reconciliação neste mundo, começando em nossos próprios corações e lares. Capacita-nos, ó Deus, a viver uma vida continuamente caracterizada pelo perdão, para a tua glória e para o nosso bem. Em nome de Jesus, nosso Redentor e exemplo perfeito de perdão, nós oramos. Amém.